Oi, vamos falar sobre ficção científica? O primeiro livro de ficção científica, ou melhor, o primeiro romance de ficção científica publicado no Brasil, porque não foi na forma de livro, foi em folhetim, foi o Doutor Benignos, do Augusto Emílio Zola, 1875, ainda no Segundo Império. Era um livro que trazia, na sua forma, a forma de contar histórias do Júlio Verne. E na sua temática, as temáticas do Camille Flammarion, além, claro, das próprias temáticas nacionais, mas trazia uma influência grande do Camille Flammarion. A primeira utopia a ser escrita no Brasil foi A Rainha do Ignoto, pela Emília Freitas. Mas qual foi a nossa primeira space opera? A nossa primeira ópera espacial? A nossa primeira viagem espacial? É As Viagens Maravilhosas do Dr. Alpha aos Mundos dos Planetas, do Oswaldo Silva, publicado no suplemento Tico Tico em 1907, que é este livro aqui, ó, que foi republicado. Os comentários que eu vou fazer vai ser de acordo com esta edição, que está publicado, inclusive ela é publicado aqui na horizontal. O que eu achei interessante essa publicação na horizontal, porque a publicação no horizontal ela tem algo meio nostálgico, né? Talvez porque escape daquilo que é 99,9% do que é publicado, então ela tem um ar meio nostálgico quando se trata em livro. Esta edição é uma edição de resgate, né, da obra. Ela é publicada pela editora Mina. Então, ela é publicada pela editora Mina, que é uma editora que se propõe a resgatar obras de ficção científica brasileira e da literatura especulativa brasileira ali do começo do século XX, né? Final do século XIX, começo do século XX. Ela traz de início alguns extras. Então, além da apresentação, ela traz um prefácio chamado Uma Busca Maravilhosa. Nesse prefácio se comenta como que foi o processo de busca dos originais, que foram publicados lá no Tico Tico em 1907, e como os autores, através de utilização de blog, pesquisas em outras fontes, foram aí juntando os originais dessa história. Inclusive considerações para identificar quem é o autor, né? Quem seria o autor da história. Já que muitas vezes essa questão da autoria se perde também nessa época. Né? Então, se esse é um pseudônimo de um autor, né? Ou se é um autor que só escreveu essa obra e essa obra não teve e não escreveu outras obras, então a gente só tem essa. Aí a gente tem também um outro texto chamado O Estranho Sem Nome, escrito por Igor Benício, que é um conto que vem aqui a somar a obra. Então, são dois textos iniciais, que ainda não é a obra em si do Dr. Alpha. No final da história, no final do livro, a gente tem um outro conto do Ricardo Godin, chamado Séscio, e uma história em quadrinho chamada Ignotos, que aí pretende retomar esse personagem, né, o Dr. Alpha, junto com outros personagens da literatura brasileira fantástica, aqui naquele estilo que o Alan Moore coloca, né, na Liga Extraordinária. É que a gente vê até o Dr. Alpha já envelhecido. Bom, se eu tenho alguma crítica a fazer nesse ponto sobre a história em quadrinho, é eles terem optado por não terem publicado a história inteira, mas deixado para você acessar o site e ler no site. Assim, eu acho que teria sido muito mais interessante eles terem optado por publicar a história inteira. Mas vamos então às viagens maravilhosas do Dr. Alpha aos mundos dos planetas. Essa história tem
bastante coisas muito interessantes sobre ficção científica e sobre as escolhas que o autor fez para contar a história. Primeiro, a história começa com um manuscrito, antigo e perdido. Muito estilo da ficção científica, inclusive do próprio Júlio Verne. Se vocês se lembram lá do próprio Viagem ao Centro da Terra, né? Com um manuscrito perdido. E quem vai ler o manuscrito é um bibliófilo, alguém que gosta muito de livros, que herdou uma biblioteca do avô, que passou pelo pai também, que era um colecionador de livros. Essa ele herda um manuscrito que ele tenta fazer de tudo aí para poder descobrir, né, qual que era esse manuscrito. Ele vai fazer a leitura. Então, o que nós temos aqui é um comentário sobre este manuscrito antigo que ele herdou. Tá? E agora é interessante como o autor faz as escolhas para poder fazer a narrativa. Por quê? Como ele herda esse manuscrito, né, ele, em determinado momento, ele vai falar que ele não vai, o manuscrito do Dr. Alpha, ele não tem os detalhes sobre como a nave, alguns detalhes da nave espacial, porque ele tinha ficado bastante descontente com os rumos da humanidade. Então, apesar dele descrever a nave, ele não dá os detalhes que seriam ideais para a construção da nave, de como você construiria essa nave. Por exemplo, seria como você fazer a descrição de um avião, mas não dá o detalhe de como construir aquela tecnologia para evitar que outros pudessem construir e dar-se a entender aqui de usar para algo ruim, para algo mal. E aí, inclusive, o autor também coloca a ideia de que algumas dessas informações estariam no texto, mas estariam no texto em forma de uma linguagem que ele não conseguiu decifrar. Então, ele colocou ali em forma de uma linguagem de símbolos que ele não consegue decifrar. Esse é um recurso literário interessante, porque, por um lado, evita do autor ficar dando detalhes muito mais técnicos, ainda que vocês vão ver que o autor dá alguns detalhes técnicos e traz informações bem interessantes, mas evita de ter que ficar dando detalhes excessivamente técnicos para o correr do livro. E por outro lado, sendo que este texto foi publicado num suplemento juvenil, direcionado para o público infanto-juvenil, né, evita do texto ficar demasiadamente sobrecarregado com aspectos técnicos. É só a gente pegar, por exemplo, a diferença entre a viagem da Terra à Lua do H.G. Wells com o do Júlio Verne. O Júlio Verne tem um primeiro livro inteiro só com os detalhes técnicos de como iria construir. Então me parece que o autor ele tenta equilibrar as coisas aqui entre ter detalhes técnicos, alguns, mas não ser excessivo. E para não ser excessivo, ele usa esse recurso, que eu achei um recurso interessante. Né? É um recurso que hoje não caberia à ficção científica de hoje. Né? Se você escrever um livro de ficção científica de hoje e usasse esse recurso, não caberia. Os seus leitores hoje falariam, cobrariam, principalmente se fossem leitores de ficção científica ao ar, de ficção científica mesmo, de space opera, a gente cobra maiores detalhes técnicos hoje das tecnologias, das ideias. Mas, para o início do século XX, é um recurso que o autor teve que é interessante para a proposta dele. Né? Ele até fala, ó, abre aspas, fez um tenebroso mistério dos seus acumuladores elétricos, dos seus dínamos e de outros numerosos aparelhos que constituíam a sua máquina voadora. Bom, ele começa então a contar a história do Dr. Alpha. Ele começa a contar a história do Dr. Alpha, primeiro falando da construção da nave e dos equipamentos especiais. A nave que, por acaso, se chama Meteoro. Então fala que ele foi um
um pesquisador brilhante, formado na Universidade de Uppsala e de Berlim, em ciências físicas e naturais. Então vai falando de como o Dr. Alpha se formou em diversas, do seu apreço pelo espaço. E olha esse trecho, abre aspas. Mas pedimos licença ao leitorzinhos para não transcrevermos essa descrição, porque essa escrita numa linguagem de sábio que é muito difícil de compreender para os meninos que ainda não estudaram química, eletricidade e mecânica. Fecha aspas. Então, veja, o próprio autor, ele vai colocando essa questão, né, ele vai estabelecendo uma conversa com seus leitores e falando, olha, eu não vou entrar em muitos detalhes da química, da eletricidade, da física, para não tornar o texto ilegível para quem não tem essas informações científicas. Então, é o recurso literário. De, em outros momentos, ele dizer que não pode falar o que é, justamente por estar escrito, né, naquela linguagem indecifrável que o sábio escreveu. Que também me parece um recurso, né, vindo aí do Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. E ele nos apresenta, então, a nave espacial. Como que essa nave vai para o espaço, então? Primeiro, toda ela é feita por motores elétricos, então se utiliza a eletricidade. Bom, nós temos que colocar em mente aí que a eletricidade surge ali no final do século XIX como possível de prática de utilização, né? Então, a ciência da eletricidade está muito em voga. Considerado o primeiro livro de ficção científica, se a gente não estiver falando da proto-ficção científica, né, daquela ficção científica da Idade Antiga até o Somnium do Kepler, entre outros textos que vão ali para o século XVIII, XVII, XVIII, o primeiro livro de ficção científica ainda justamente se utiliza da eletricidade como a ciência, ainda que da eletricidade e da alquimia, que é uma ciência que estava ali já virando a química moderna, que é o Frankenstein, ou o moderno Prometeu, da Mary Shelley. Então, aqui você também tem eletricidade, que é a eletricidade que vai guiar. E o hidrogênio, que vai alimentar esses balões. Mas aí ele percebe que o hidrogênio não é o suficiente para ir para o espaço. Por isso, ele vai ter que criar um outro gás sutilíssimo. E aí ele cria um gás que é sutilíssimo e que pode, então, levar a sua nave espacial, um meteoro, para o espaço. E tem a questão dele fazendo os experimentos. Então, e isso é interessante no livro, até porque o livro provavelmente teve objetivos didáticos, né? Foi publicado no Tico-Tico, que é ele descrevendo e sempre falando da ciência, falando o quanto é a ciência que vai nos levar ao espaço, o quanto é a ciência que vai levar ao progresso humano, e criticando a magia, criticando a superstição, a magia. Inclusive aqui dessa figura do mágico que eu mostrei para vocês, né, tem o seguinte comentário do lado dela, abre aspas, é necessário proceder de acordo com a ciência para não imitarmos esses mágicos, porque ele está fazendo uma crítica aos mágicos. E é lógico que ele mantém também algumas ideias, né, que eram típicas da época, como a ideia de que o espaço não é um vácuo vazio, mas existe o éter. Então ele precisa desse gás sutilíssimo para navegar no éter. Agora, uma outra ideia muito interessante que aparece no livro é que em determinado momento ele fala assim, se eu chegar num planeta e lá não tiver o mesmo tipo de ar, de componentes, né, que formam um ar que seja na Terra, eu vou morrer, eu não vou conseguir entrar em contato com aqueles povos. Então ele vai criar uma roupa espacial. E isto é algo muito interessante nesse livro, é a criação da roupa espacial. Ele cria uma roupa espacial
totalmente hermética, mantendo só um vidro nos olhos, totalmente hermética. Gente, se a gente pensar que tem séries de TV, né, séries de TV maravilhosas, que eu gosto muito, por exemplo, que é Jornada nas Estrelas, onde o pessoal desce lá no planeta com a roupa que está na nave, né, muitas vezes só com um respiradorzinho de ar, às vezes nem isso, né, e ele já pensava nessa questão de você ter uma roupa própria para ir para os outros planetas aqui, em 1907. Esse livro é muito interessante por isso. Então eu vou pedir licença para vocês para ler um trecho maior aqui da descrição da necessidade dessa roupa, que está lá na página 50. Abre aspas. Compunha-se de uma vestimenta de borracha bem forte, que me envolvia completamente dos pés à cabeça, tendo unicamente no lugar dos olhos 2 janelinhas de vidro, através das quais eu via tudo perfeitamente. Às costas eu levava uma caixa com um aparelho elétrico para queimar os geradores de oxigênio que eram colocados automaticamente no lugar destinado para esse fim. Do alto da caixa partia um tubo, também de borracha, que trazia o ar benéfico para o interior da vestimenta. E como as tais pílulas tinham a propriedade de absorver o carbono que se forma no ar e prejudica a respiração, tudo funcionava às mil maravilhas, fecha aspas. Então, olha, você tem a ideia aqui da roupa e da necessidade de levar tubos de oxigênio. E tem mais. Ele vai, num determinado momento, ele vai falar da alimentação. Então ele vai criar uma alimentação própria para o espaço que ele descreve como uns pãezinhos, mas que nesses pãezinhos ele consegue fazer pãezinhos bem pequenininhos, que duram durante muito tempo, e aonde ele consegue colocar nesses pãezinhos, digamos assim, todos os componentes químicos ativos para sustentar um ser humano sem necessidade de levar muita alimentação. Então ele cria uma alimentação própria para ser consumida na viagem espacial. Então, a gente vai lendo esse texto, a gente percebe o quanto ele estava avançado nessas ideias do que seria uma viagem espacial, né? Você cria um aparelho próprio, ele não usa, inclusive, o hidrogênio, ele usa um gás próprio, ele usa um outro tipo de gás que ele teria criado, né? Que ele fala que é um gás sutilíssimo. Ele cria uma roupa espacial, né, muito perto das necessidades que nós iríamos ter depois, com oxigênio, hermeticamente fechada e tudo. Uma alimentação própria para levar para o espaço, né? Ele não faz um banquete lá, não leva uma alimentação muito igual. E mais, ele se apercebe também que em determinados momentos, quando ele chegar nesses planetas, devido à gravidade, ele pode ter problemas para se locomover nesses planetas, porque a gravidade poderia ser muito alta e ele teria problemas para se locomover nesse planeta. Então, para isso, na roupa dele, ele coloca aquele balão, um balão com aquele ar sutilíssimo. Tá vendo em cima da roupa aqui, ó, tem um balão. Esse balão serviria, com esse ar, e é lógico aí que nós não estamos falando da veracidade dos princípios físicos envolvidos nisso, mas nós estamos falando simplesmente do autor ter essa ideia de que, por exemplo, ele está em Júpiter, ele não pode, a gravidade de Júpiter esmagaria um corpo humano normal, então ele usaria esse balão para anular essa força da gravidade de Júpiter sobre o seu corpo e poder caminhar em Júpiter. Gente, eu não estou aqui falando que isso tem algum princípio científico válido, mas que dentro do escopo do romance e da época que ele era publicado, se você estivesse lendo ele, né, seria verossímil, né? Que é isso que a ficção científica tem que ser. Você tem que ler e dentro da própria obra ser verossímil para quem está lendo, né? Ser uma solução que, primeiro, parta da ciência, que então existia na época, e do domínio, do conhecimento que se tinha sobre esses planetas, sobre como funcionava, né, a gravidade, né, e tudo mais na época,
e ser uma construção que dentro do romance seja verossímil. Não estou dizendo que isso seria válido para hoje. Com certeza que não. Mas, para um leitor, na época, lendo este texto, seria verossímil. Ele não teria nenhum problema. Bom, ele inicia a viagem. Primeiro lugar que ele vai visitar, como não deve deixar de ser, é a Lua. E o que ele descobre na Lua? Restos de uma antiga civilização lunar. Então ele descobre que a Lua não pode mais ter vida. A narrativa dele sobre a Lua é cheia de montanhas. Isso era muito comum ainda na época acharem que as crateras, né, as sombras que a gente vê hoje na Lua eram montanhas e não crateras, né? Então era muito tinha essa ideia. Inclusive aí ele vê representações de estátuas antigas de como seria essa civilização. E note que em nenhum momento, olha aquele aqui embaixo, o Dr. Alpha tira a roupa. Por quê? Porque na Lua não tem atmosfera respirável. Né? Então, em nenhum momento ele tira a roupa quando ele está explorando a Lua. Que já não é mais habitável. Aquele aqui de novo. Sempre com a roupa. Sempre com a roupa. Ela não é mais habitável, não tem uma atmosfera respirável, então ele não tira a roupa em nenhum momento enquanto está explorando a Lua. Não tendo nada lá para interagir para a Lua, ele vai para um segundo planeta. Então ele sai da Lua, vai para um segundo planeta. Marte. Em Marte já é diferente, ele tira a roupa em Marte, porque em Marte o ar é respirável. Aí ele descreve que em Marte tem lagos de cor prateada, mares, extensas manchas verdes cinzentas que eram as florestas. E o que diferencia os marcianos de nós, seres humanos? Eles são gigantes, eles têm 4 metros de altura. Mas de resto, eles são tudo muito igual aos seres humanos. Tá? Eles têm 4 metros de altura. Lá ele aprende a língua marciana com os filósofos marcianos, inclusive aqui, os sábios marcianos. Você vê essa parece um filósofo grego se encontrando com um personagem do Renascimento, né, pelas roupas utilizadas aqui. Parece Platão se encontrando aí com alguém do século XVIII. Ele aprende, começa a conviver, começa a ensinar a ciência da Terra, descobre que Marte é dividido em vários países, cerca de 28 países, e que inclusive eles travam guerra entre eles. Visita, né, um museu natural marciano. Então faz toda uma visita ali tentando compreender o que é Marte. Até que começa a ter uma estranha doença em Marte e a população começa a acusar ele de ter levado essa doença. Né? No livro aparece que não, né, que ele não tem nada a ver com isso, né, mas seria uma hipótese bastante interessante e que nos faz lembrar, inclusive, a Guerra dos Mundos do H.G. Wells, só que aqui é ele que teria levado essa doença para Marte, ainda que não fica claro no romance se foi ele mesmo que levou ou se a doença era de lá e acertadamente, inclusive, né, as pessoas teriam desconfiado mesmo que alguém que veio de outro planeta poderia trazer uma doença desconhecida. Mas ele acaba indo embora de Marte e aí ele vai visitar o próximo planeta, que é Júpiter. Ele chega em Júpiter, que aqui é apresentado como um planeta rochoso, coberto de grandes nuvens, né? E aqui, por isso mesmo, e como Júpiter é muito maior, tem uma gravidade mais intensa, ele não tira a roupa e usa o balão, né, para se contrapor aí à força da gravidade. E usa o balão. Encontra alguns seres bem esquisitos lá em Júpiter, que inclusive a linguagem deles era por assobios. E aí já chegando ao final da história, no final da história aí ele vai se encontrar ali com uma aranha gigante, com formigas carnívoras, com plantas carnívoras, formigas do tamanho de leões. Aí em determinado momento ele vai falar assim: olha, cansei disso daqui e cansei de viagens a outros planetas.
Aí ele justifica que não vai visitar Saturno, porque a temperatura seria muito frígida, que eu entendi que seria muito gelada, né? Netuno, então, que é um mundo só de gelo, que era o último mundo do sistema solar, né? Ele não se refere a Urano e muito menos a Plutão, que nessa época não tinha sido descoberto. O Urano já tinha sido descoberto, mas ele não se refere a Urano. E Vênus e Mercúrio, porque ele diz que seriam muito perto do Sol e que seriam totalmente inadequados a um terrestre, que morreriam em 1 minuto lá. E se decide por voltar à Terra. Bom, vou mostrar a capa mais uma vez para vocês, né? Procurarem aí depois a edição. Eu vou deixar depois na descrição do vídeo o site da editora. Bom, vamos lá. De forma geral, é um romance que vale a ser lido, né, para a gente conhecer a ficção científica que era publicada no Brasil nessa época. Vocês viram que tem vários elementos interessantes. Tem uma narrativa que é uma narrativa típico da época. Ela não é ela tem partes de aventura, né? Mas ao mesmo tempo ela ainda é bastante descritiva, como é a própria narrativa do Dr. Benignos, do Augusto Emílio Zaguar. Tem momentos bastante de descrição, e que é a influência do Júlio Verne, né? Que é uma influência direta aí daquele que foi o maior, foi o escritor de ficção científica mais lida no Brasil nessa época, que é o Júlio Verne. Então faz essas descrições, essas extensas descrições, mas é um livro que vale a pena ser lido. Se você trabalha com pesquisa em ficção científica no Brasil, como é o meu caso, por exemplo, é indispensável a leitura. Mas se você é só um fã de ficção científica, ainda assim é um livro muito importante você adquirir e ler. Tem os contos extras, tem o quadrinho extra ali, mas além dos contos, do material extra, o livro em si vale muito ter esse conhecimento do livro. Você vai se divertir lendo. Eu me diverti lendo, tá? Assim, não é só o pesquisador que lê o livro, foi também o fã de ficção científica, e eu achei uma história divertida. Lógico, você não vai pegar essa história e vai comparar com uma ficção científica escrita no final do século XX, começo do século XIX, começo do século XXI, os recursos tecnológicos, etc. Lógico que não, você tem que ler tendo em vista a época que ela foi escrita. Ela foi escrita em uma determinada época, mas para a época que ela foi escrita, ela usa muito bem os elementos de conhecimento científico disponíveis na época. Eu acho que avança muito, muito também. A questão da roupa espacial, né, hermeticamente formada, a necessidade de oxigênio para visitar outros planetas, a questão daquele balão para regular lá a gravidade e tudo mais. Por mais que isso não seja, principalmente do balão para regular a gravidade, tudo mais, por mais que isso não seja cientificamente coerente com os conhecimentos que nós temos hoje, eu achei soluções para a época, 1907, quando o romance foi publicado, muito boas. Achei excelentes soluções. O gás, né? Você não usar um gás que tem aqui na Terra, mas criar um outro gás, é uma possibilidade, né? Lembrando que, se você pegar, por exemplo, o H.G. Wells, o H.G. Wells inventa um metal mágico, né, para poder levar. O Júlio Verne não. O Júlio Verne tem toda a construção do canhão, né, feita pelo clube de canhão lá de Baltimore, né, para lançar tudo, mas a gente sabe que também seria uma ideia pouco provável, porque o efeito do canhão mataria as pessoas, como inclusive é mostrado ali num dos números do Quadrinhos Planetário. Mas a solução do H.G. Wells é um negócio mágico. Aqui não é um negócio mágico, não é um metal mágico que você descobre um metal. Não, ele cria e passa, e é narrado ali o processo de criar esse gás, né, esse novo gás. Então você vê assim que é a criação de algo pela tecnologia humana, pelo saber humano, para poder chegar lá, né? E para regular também a questão ali da gravidade e tudo mais. Lógico que a gente sabe que isso não tem a ver com os conhecimentos que nós temos hoje, mas dentro da história faz sentido.
E eu imagino que um leitor de 1907, lendo esta história, né, ele seria muito verossimilhante para ele. Tá? Ele compraria a ideia. Então, assim, eu recomendo mesmo que vocês adquiram esse livro e leiam essa história. Tá? Ela tem uma narrativa bem interessante, bem legal. Tá? Você vai se divertir lendo a história. Tem a arte que eu mostrei aqui para vocês. Então, vale muito a pena ler esse livro e é um resgate maravilhoso da ficção científica brasileira, ali do início da ficção científica brasileira. Tá? E a gente precisa fazer esse resgate da nossa literatura de ficção científica. Então é isso. Nós ficamos aqui com esse vídeo, desse que é um dos primeiros livros de ficção científica publicado no Brasil. Eu vou preparar um vídeo, mas que vai ser um vídeo mais extenso, assim, vai ser uma série de vídeos sobre Augusto Emílio Zaluar, né, que inclusive quem segue aqui o canal e quem me conhece sabe que foi tema da minha dissertação de mestrado, né, o Augusto Emílio Zaluar. E vou voltar então depois novamente a gravar outros vídeos desses primeiros autores brasileiros de ficção científica ali do início do século XIX, né? Do final do século XIX, começo do século XX, né? A própria Emília Freitas, o Berilo Neves, entre outros autores. Bom, chegou até aqui, deixa o like, muito importante, dá o like aí no vídeo, faça um comentário, vamos debater ficção científica aqui no canal, gente. O espaço do canal também é para a gente debater, tá? Coloca o seu comentário, que logo vai vir outra pessoa colocar o dele e a gente transforma esse espaço também para debater a ficção científica brasileira. Tá? Então, deixe o seu comentário. Clica no sininho para receber as novas notificações e o principal de todos, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva no canal para acompanhar os nossos vídeos sobre ficção científica. Toda semana tem um vídeo aqui sobre ficção científica. Bom, então, até o próximo vídeo.